Fala pessoal, paz do Senhor, tudo bem? Paulo mais uma vez aqui, gravando novamente vídeos, conteúdo acerca da palavra do Senhor. E o que eu quero destacar nesse assunto que nós vamos abordar é a carreira da fé. Muitas pessoas podem perguntar, e agora que eu conheci Jesus, e agora que eu estou em Cristo, o que eu devo fazer? Quais são os passo a passos da caminhada? E eu quero deixar um texto que está lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 13 ao 14, que Paulo diz: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço: esqueço das coisas que ficaram para trás e avanço para os que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo nos dá, sabe, a direção de que agora, a partir desse momento, ele esquecia das coisas que ficaram para trás e ele prosseguia para as que estavam adiante. Tinha um prêmio que ele estava em busca. Então, a primeira coisa que o cristão ele precisa entender sobre a carreira da fé, né, sobre esse entendimento que agora eu sou de Cristo, é que ele é uma nova criatura, é que ele provou um novo nascimento. Porque muitas pessoas podem estar na igreja, muitas pessoas podem estar numa instituição religiosa e nunca terem provado um novo nascimento. Paulo diz na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5 e o versículo 17, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Era o que Paulo dizia: esqueço do que ficou para trás, agora eu prossigo para o alvo. Então, na carreira da fé, a primeira coisa que precisamos entender é um novo nascimento. E a partir desse momento do novo nascimento, nós precisamos buscar orientação. E o segundo ponto, o ensino acerca da palavra de Deus. Não tem como nós entendermos a carreira da fé se nós não conhecermos a palavra do Senhor. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao 3, Pedro diz: livrem-se, pois, de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e de toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração leite espiritual, porque por meio deles cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. O que Pedro estava dizendo? Agora vocês provaram esse novo nascimento, saiam de tudo aquilo que é pecaminoso, de tudo aquilo que é ruim, e como criança que deseja o puro leite, assim também vocês desejem aprender mais de Deus. A partir do novo nascimento eu entro num processo de crescimento, e aí é progressivo, eu quero crescer, eu quero avançar. Isso é possível através do conhecimento da palavra de Deus. É o que Paulo dizia: eu estou avançando, eu esqueço das coisas que ficaram para trás e eu estou avançando. E um terceiro ponto que nós precisamos aprender enquanto cristãos, de entender qual é, sabe, a minha vocação, do que eu devo fazer nessa carreira da fé, nesse processo de descoberta. Um terceiro ponto que eu quero destacar é: almeje ir mais fundo. Nunca fique na zona de conforto, almeje ir um pouco mais longe. Ezequiel 47, vai tratar uma história a partir do versículo 3 ao 5, que o homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão. Enquanto media 500 metros, levou-me pelas águas que batia no tornozelo. E aí depois ele mediu mais 500 metros e levou pelas águas que batia na cintura. Mediu mais 500 metros. E aí ele me levou para umas águas que eram muito mais profundas. E quando ele me leva a um nível de conhecimento, sabe, de entendimento nesse rio de Deus, aonde ele disse que as águas já batiam na altura dos ombros, e aí ele mediu mais 500 metros, e esse homem disse que ele já não conseguia mais alcançar o fundo, ele tinha que nadar. Agora ele estava imerso, agora o rio era que fazia ele seguir a rota. Então, quando nós temos esse conhecimento de que nascemos em Cristo, que somos orientados através da palavra, que almejamos ir mais fundo, nós agora, a partir desse momento, nós queremos aprender mais de Deus. E nós não queremos mais dirigir a nossa vida. Agora nós dizemos: Cristo Jesus, o Senhor assuma o volante e faça o que o Senhor quiser. Eu quero cair nesse rio e que a corrente desse rio, que é o Senhor, me leve para onde o Senhor desejar. Eu estou aqui para fazer a tua vontade. Na carreira da fé, nós precisamos fazer a vontade de Jesus. Paulo dizia com toda a humildade: irmãos, não sou perfeito,
mas estou prosseguindo, pois um dia serei. Ainda não cheguei lá, mas não desisti da caminhada. Eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação ou chamado. Paulo entendeu o seu novo nascimento, Paulo buscou orientação e aprendizado acerca de Cristo Jesus e Paulo entendeu o seu chamado. Paulo escreve as cartas aos Filipenses quando ele estava preso, e mesmo preso, no capítulo 4, no versículo 4, ele vai dizer: alegrem-se, novamente eu vos direi, alegrem-se no Senhor. Como alguém que está preso pede para outras pessoas se alegrarem, por quê? Porque ele tinha consciência da sua vocação. Então você precisa exercer o seu chamado, você precisa descobrir qual é a sua vocação, você precisa se aperfeiçoar. Paulo dizia a Timóteo, dizendo: Timóteo, aperfeiçoe-se, aplica-te à leitura e desenvolva o dom que é em ti. Você foi vocacionado, então busque melhorar naquilo que você foi vocacionado. E treine pessoas que tenham a mesma vocação que você, oriente. Assim como você começou nesse processo de criança, que nasceu, e como criança desejando o puro leite, agora você segue prosseguindo, caminhando, indo mais fundo, tendo conhecimento acerca da palavra de Deus. Agora você vai treinar pessoas. Invista no reino. Esse é um quarto ponto que eu quero destacar, onde Mateus 6, no capítulo 6, do versículo 19 ao 21, o próprio Jesus diz: não acumule para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, onde o ladrão arromba e furta, mas acumule para vocês tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam, não furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Então invista no reino de Deus, acumule tesouro nos céus, e assim nesse processo da caminhada da fé, você vai crescendo e vai avançando, vai progredindo e nunca regredindo. E Paulo fala de uma questão de galardão: eu prossigo para o alvo, afim pelo prêmio. Que prêmio é esse? Quando Paulo escreve a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 10, ele diz: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Paulo está falando aqui acerca de um galardão, que todos nós iremos comparecer diante de Cristo. E você pode falar: mas Paulo, eu não sou salvo pelas obras, como diz lá em Efésios. Sim, nós não somos salvos pelas obras, né? Nós somos salvos pela graça de Deus, nós somos salvos por meio da fé. E isso é o que Deus nos proporciona, porque Ele já morreu por nós numa cruz. Mas nós fomos salvos para as obras. Não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para as obras. Agora que eu tenho essa nova identidade em Cristo, eu quero que o meu irmão, eu quero que o meu próximo conheça também dessa alegria. Na carreira da fé, né, nós devemos pensar como Paulo: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esqueço das coisas que ficaram para trás, estou avançando para os que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial. Eu quero dizer para você: não desista, prossiga na carreira da fé, cumpra cada detalhe. Primeiramente, entenda sobre o novo nascimento, busque orientação e ensino acerca da palavra de Deus, almeje ir mais fundo e invista no reino de Deus e agradeça a Deus. Tenha sempre gratidão por Ele ter mostrado para você o quão é maravilhoso estar com Ele, e avance a fim desse prêmio maravilhoso. Na carreira da fé, não olhe para trás, prossiga para o alvo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo, compartilha para os seus amigos que agora estão aprendendo esse novo processo da caminhada cristã, e que eles possam fazer a vontade de Deus. É ide na cabeça, vamos pregar o Evangelho em nome de Jesus. Amém.